Olá, pessoal dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu convido vocês a abrir a página 286 do livro Coque para a gente debater o capítulo 5, algumas questões que vocês vão receber no aplicativo e na plataforma do Colégio Delos. A questão número 2 e número 3 da página 286. A número 1 eu vou deixar como uma questão opcional. Quem não quiser fazer não precisa, mas quem quiser tentar, experimentar, tentar fazer o que se é pedido ali, vai precisar de alguns materiais, mas eu vou deixar como subjetiva, como opcional, porque às vezes a pessoa não tem os equipamentos necessários para fazer. Mas quem quiser tentar pode fazer, quiser compartilhar também nas plataformas, ou até mesmo no Instagram, no Facebook, ou no e-mail, pode me mandar que eu dou uma avaliada. A questão número 2, vocês vão analisar um clipe de uma adolescente dos Estados Unidos que teve 29 milhões de acessos. É muito acesso para uma coisa de pouca qualidade. Mas a gente percebe que muitas vezes o número de acessos não quer dizer que aquele clipe ou aquela música é de qualidade. Mas aqui não estamos julgando, estamos analisando. Talvez alguém assista, vocês estão convidados a assistir. Eu tenho aqui no computador um trechinho para vocês ouvirem. Friday é o nome da música, sexta-feira em inglês, é uma jovem, a produção não é aquela coisa toda, e foi considerada uma das piores músicas de todos os tempos. Acho que é um pouco de exagero também, vai editar as ruas do planeta, acho que passa à frente dessa canção. Mas se vocês ficarem curiosos, quem não conhecer, dá uma olhada aí na internet, questão número 2 da página 286, dá uma analisada aí e assinale a questão que você achar correta. No dia 28, que vai ser nossa aula que vamos debater essas questões, vocês corrijam. Se errar, não há problema, a gente passa a borracha e corrige os erros. Isso que é importante, corrigir os erros. Errar, a gente vai errar bastante. A questão número 3 aí do livro de vocês, pense em um videoclipe de que você mais gostou até hoje. Aí você vai dizer os motivos e também descrever trechos desse videoclipe. Se eu fosse vocês, se eu estivesse no oitavo ano, eu estaria fazendo análise de um clipe do Michael Jackson ou do Criolo, que é do Brasil. Gosto muito desses dois artistas. Poderia estar fazendo uma análise desses dois artistas, os clipes deles, ou de um outro artista aí também que está mais em voga. Mas fique à vontade para fazer essa questão, de acordo com o seu gosto musical. Pode ser qualquer cantor, qualquer músico que tenha um clipe para você analisar aí os motivos que você gostou desse clipe e passar algumas partes dele por escrito para mim. Então, essas duas questões da parte 286 para vocês fazerem, pode ser no próprio livro Coque, não precisa fazer no caderno. Na página 287, nós vamos fazer a questão 5 e 6. A 4 eu vou deixar também como opcional, quem quiser fazer, experimentar, tentar, fique à vontade. Mas a 5 é uma questão também de análise de um clipe. Vocês vão acessar a internet através do computador ou celular e vão ouvir um clipe de um cantor de rapper negro que teve 300 milhões de acessos. Estou assistindo aqui agora, é bem simbólico esse clipe. Tem muitas simbolismos, até uma parte bem violenta, mas o livro é sugerido, então a classificação vocês podem ver, né? Mas vejam com os olhares o simbolismo por trás desse clipe. Sabemos que os Estados Unidos é um país muito violento contra os negros. Os negros muitas vezes sofrem violência por único motivo de ser negros, estão andando na rua, sofrem violência dos policiais. Então eu acho que é uma crítica bem contundente e bem simbólica da violência dos Estados Unidos sobre os negros. Um país que tem grande quantidade de negros, muitas vezes não é respeitado. O último presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, fez um trabalho muito importante, porém agora temos um presidente extrema-direita, um tanto quanto conservador, e os negros voltaram a sofrer agora nessas últimas décadas lá nos Estados Unidos. Então faça uma análise crítica, uma análise bem simbólica também das imagens, para a gente poder debater na sala na próxima aula do dia 28, que dá numa quinta-feira. Deixa eu ver aqui, a questão número 6 é uma questão de vocês escolher dois clipes de décadas diferentes. Então, se eu escolhi um clipe do Elvis Presley da década de 50, eu vou escolher um da Mary Monroe da década de 60, por exemplo. Ou se eu escolhi um clipe do Michael Jackson da década de 90, eu vou escolher um dos Rolling Stones da década de 2000, assim por diante. Para a gente ver as mudanças, as semelhanças.
o que de tecnologia está mais avançado. A gente vai ver a diferença das câmeras, a diferença do cenário, a diferença da tecnologia, os efeitos sonoros, os efeitos visuais. Então vocês vão, os efeitos especiais, vocês vão analisar aí e colocar uma resposta no caderno. Desculpa, pode ser no próprio livro também, porque tem um espaço aqui para responder. Então vocês colocam o nome do artista, do grupo, do clipe, faz uma comparação, pesquisa aí a data de um clipe de outro, para poder fazer essa análise pormenorizada. Essa é a tarefa de casa, página 286, 2 e 3, página 287, 5 e 6, vocês vão fazer no próprio livro de vocês, Cóquio. Na próxima aula do dia 28 a gente vai debater, vocês vão receber esse material pelo PDF, ali pelo aplicativo ou pela plataforma do Delos. Aí a gente vai debater essas questões. Outra coisa que a gente vai debater ao longo das aulas é a questão da música ser transformada em um produto, em uma imagem. Então a música transformada em imagem é uma coisa ali após o cinema mudo. Depois que passou o cinema mudo, o videoclipe foi uma questão de um passo, começou o videoclipe. Então, com o cinema mudo não tinha o som e a imagem ainda não tinha uma tecnologia para colocar essas duas tecnologias juntas, essas duas linguagens juntos, a música e a imagem. Então, depois que surge ali do cinema mudo, depois do Charlie Chaplin, ali do Tempos Modernos, começou os filmes falados, aí começa a surgir alguns videoclipes ali com o Elvis Presley, até um pouco antes dele já tinha alguns videoclipes. Tem ali também, depois do Elvis Presley, os Beatles. Os Beatles usaram como ninguém a questão do videoclipe. Aí vocês vão ver, que eu vou mostrar nas próximas aulas, a evolução da tecnologia ao longo da história. Para a música ser gravada em, por exemplo, um instrumento bem antigo, um fonógrafo é um instrumento de gravação de áudio que não tinha uma tecnologia muito avançada, mas para a época foi demais. Um som muito precário ainda, mas para a época também era uma grande evolução. E fomos passando para a tecnologia do gramafone, que já era possível gravar algumas músicas do artista. Lá no Renascimento, o artista não tinha essa opção de gravar, então ele só ganhava dinheiro, patrocínio, com a música ao vivo, seja ali dos mecenas, do governo, dos prefeitos, da igreja. O artista só vivia do que ele produzia ao vivo. Hoje o artista recebe pelos royalties das músicas gravadas, pelas composições, pelos direitos autorais. Isso só foi possível com o advento do gravador, com o advento, por exemplo, do gramafone, que é esse instrumento de gravar música e algumas músicas. Depois surgiu uma coisa mais recente, que foi a questão do disco de vinil. Disco de vinil, aí já foi possível gravar 20 minutos de um lado, 20 minutos de outro, e avançou ainda mais a tecnologia da música para os artistas ganharem um dinheiro pelas gravações e direitos autorais, e cada vez que a música toca no rádio ou na televisão, o artista ganha por isso. Então foi importante também o advento do rádio, porque cada vez que toca ali no rádio o artista ganha, o artista é conhecido através do rádio muitas vezes, né, até 1990, até um pouco na década de 2000 e até hoje também, né, muita gente escuta rádio ainda. Eu mesmo escuto muito rádio, seja para informação, seja para entretenimento. O artista começou a ser conhecido, e muitos artistas pagavam, né, o famoso jabá, como mostra no capítulo aí, a questão de sua música ser tocada, até crime. Em 2006 criminalizou o jabá nas rádios. Então, se um artista paga para ser tocado, é crime. A rádio pode ser fechada, perder a concessão de funcionamento. Então é bem interessante ler o capítulo para poder conhecer essas coisas aí. Depois do disco de vinil, tivemos o advento da fita cassete. Não sei se os pais de vocês, com certeza os avós passaram por essa fase, que era aquela fita que gravava de 60 a 90 minutos. E é bem interessante que eu já passei por essa fase, que eu até gravava alguma música que passava no rádio, eu gravava ali. Quando passava, eu já apertava o play, já deixava a fita lá engatilhada. Quando tocava a música, eu apertava para depois ouvir de novo. Não tinha essa opção de internet que vocês têm hoje, de baixar e assistir a hora que quiser. Então, essa evolução a gente também vai conhecer ao longo das aulas. Depois da fita cassete, veio também o videocassete. Aí, quando a gente assistia ali na MTV, na década de 90, os videoclipes,
o que acontecia? A gente gravava no videocassete. Eu tinha um videocassete, gravava ali e depois assistia quantas vezes quisesse. Hoje não, você vai no YouTube, assiste quantas vezes quiser e assim por diante. Até televisões, hoje tem televisão que grava, então é muito interessante. Então eu lembro até que eu consegui fazer a configuração do VHS, da fita cassete, para o DVD. Essa transição, na época eu até trabalhava com isso, eu cobrava para transferir o VHS para o DVD, porque o VHS eram fitas, que vocês vão ver nas aulas, que eu vou mostrar a imagem para vocês, que ocupavam muito espaço, daí ela estragava, então no DVD ficava resguardado. Depois veio o pendrive, depois veio outras mídias que ainda foram substituídas. Então depois do videocassete veio os CDs virgens, que podiam gravar ali naquela mídia, e acabou que popularizou. Muitas feiras vendem CDs aí piratas com 200 músicas e cada vez foi aprimorando mais, até que surge o MP3, que ainda compartilha e armazena de uma forma ainda melhor, né? O MP3 você guarda aí um mundo velho de música e pode ouvir depois. Eu até lembro que eu comprei um dispositivo para ouvir, pequenininho, você baixava as músicas, colocava nele, podia fazer caminhada, estudar com o MP3 no ouvido. Então, isso foi mostrando que foi mudando ao longo da história as mídias, até chegar ao videoclipe. Aí ninguém mais queria ouvir música, queria ver música e a imagem ao mesmo tempo. E foi sendo cada vez mais difundida. Os Beatles lá na década de 60, de 70, eles já faziam isso, gravando músicas com imagens, e até alguns filmes foram pretextos para mostrar as músicas dos Beatles. Teve filmes que, na verdade, eram pretextos para passar as músicas dos Beatles, para deixarem eles ainda mais famosos. Aqui no Brasil, Roberto Carlos. Muitos filmes foram feitos para mostrar as músicas do Roberto Carlos, que muitas vezes fez uma releitura do Iê, Iê, Iê dos Beatles, um ritmo bem parecido com os dos Beatles. Se lá na Inglaterra tivemos os Beatles, aqui no Brasil nós tivemos a Jovem Guarda, como um grupo que tinha um som muito parecido com os Beatles. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderleia, eles eram um grupo bastante parecido aí com os Beatles, até se inspiravam neles. Então é muito interessante a gente debater e percorrer pela história para ver essas mudanças, essas semelhanças, essas diferenças. É até interessante debater com os pais aí como que foi essa mudança da fita cassete para o CD, do VHS para o CD, ou seja, o mundo está em profunda mudança e cada vez vai mudando mais, né? Os seus filhos já serão bombardeados por outro tipo de mídia, ninguém sabe ainda como vai ser as mídias no futuro, né? De repente a gente vai pensar na música, a música vai tocar. Mas depois a gente vai debatendo essas questões aí ao longo das aulas, faça atividades para a gente debater no dia 28 e cada vez mais a gente aprofundar o assunto. Então a gente, para começar sobre os videoclipes, primeiro a gente tem que passar pela música, depois a gente passa para a música em movimento com imagens, que é o capítulo 5, música que vira imagem, que vira produto. Então isso é muito importante, porque quando o artista faz ali um clipe, vira moda, aquela moda é consumida, as pessoas consomem o clipe, consomem as imagens, consomem a moda. Então o videoclipe eleva bastante a carreira do artista. E ainda hoje, em pleno século XXI, o videoclipe ainda é uma ferramenta muito importante para os artistas. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, de vez em quando eu assisto lá no Multishow, uns clipes. De vez em quando eu ligo lá na MTV também, ainda existe a MTV, foi fundada lá na década de 80, até hoje permanece como um canal de música, já foi bem melhor, teve uma qualidade bem melhor, deu uma decaída, mas ainda assim é um bom canal para a gente conhecer os músicos atuais e antigos. De vez em quando repete uns clipes antigos lá bem legais. Fiquem com Deus, obrigado aí pela participação. É tempo de estudar, é tempo de refletir, é tempo de ouvir música, é tempo de ouvir clipes. Vamos debater nas próximas aulas esse assunto. Hasta la vitória sempre. Fique com Deus. Até a próxima aula presencial. Presencial não. Presencial de forma ao vivo aí no Zoom. Até lá, dia 28 estamos juntos. Jamais desistiremos. Forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.